Olá, meus amigos, vamos continuar os nossos trabalhos agora no 19º encontro. No encontro passado, galera, nós iniciamos o estudo da estrutura das palavras e da formação das palavras, tá joia? Tanto que o quadro aqui tá igualzinho, ó. Foi com esse quadro que você terminou de assistir a aula passada, tá joia, galera? Então, nós finalizaremos essa teoria e eu já digo para os senhores que para acompanhar esta aula até o fim, você deve estar com aquela listinha de 7 exercícios sobre estrutura e formação das palavras, tá legal? Referente à aula 19. Então, pessoal, se você não está com essa listinha, imprime lá uma listinha de 7 exercícios sobre estrutura e formação das palavras referente à aula 19. A gente vai trabalhar isso hoje, tá bom, galera? Então, vamos nessa. Nós terminamos bem aqui, ó, falando que uma palavra pode ser formada pelo processo da derivação e pelo processo da composição. E vamos começar pela derivação. A derivação, ela pode ser prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria. Prefixal, galera, muito tranquilo. Vamos colocar aqui assim, ó. Prefixal lá em número 1. Então eu vou colocar número 1 aqui. Então aqui é derivação prefixal. Então eu digo assim, olha, pessoal, justamente a palavra deslealdade, que já foi trabalhada aqui com vocês. Desculpe. Desleal. Desleal. É uma palavra derivada, pois vem de leal. Para formar essa palavra derivada, certo? Nós usamos o quê? Um prefixo. Então eu digo que aqui existe uma palavra formada por derivação prefixal. Moleza, né, galera? Aqui não tem muito o que discutir. Aí eu digo aqui, ó, número 2. Lealdade. Vem de leal, é uma palavra derivada. Essa palavra formou-se pela colocação de um sufixo, certo? Depois do radical. Por isso, nós falamos que é uma palavra formada pela derivação sufixal. Se há prefixo e sufixo, é palavra derivada. É algum tipo de derivação. Ok? Você pega aqui o item 3. Tá? E daí eu digo deslealdade. Não há dúvida, né, galera, de que é uma palavra derivada que recebeu um prefixo e um sufixo. A palavra primitiva, melhor dizendo, recebeu um prefixo e um sufixo. Tá aqui, ó. Prefixo, sufixo. Por isso, derivação prefixal e sufixal. Beleza? Então, acho que até aqui, pessoal, do item 1 ao item 3, aqui não tem muito o que discutir. Ok, pessoal? Tanto que eu vou apagar já. Eu quero continuar aqui agora do 4, 5 e 6 para a gente entender melhor essa jogada. Então, olha só. Acabamos de dizer que a palavra deslealdade é formada pela derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque ela tem prefixo e sufixo. Mas agora eu vou cair no item 4 ali, ó. Tá? No item 4, que é a derivação parasintética. E eu vou colocar aqui, pessoal, a palavrinha anoitecer. Anoitecer. É uma palavra derivada, vem de noite, né, pessoal? Bom, vem de noite. Pense assim, ó.
Ganhou prefixo? Ganhou. Ganhou o prefixo a. Ganhou sufixo? Ganhou. Quem que é o sufixo? Ser? Errado. Grave o que eu vou te dizer agora. O sufixo não é ser. O sufixo é e ser. Nas palavras anoitecer, entristecer, amanhecer, o sufixo não é ser, é e ser. Isso você decora. Tem explicação? Claro que tem explicação. Mas grave isso. Sufixo e ser. Então o que aconteceu? A palavra noite aqui, galera, ela perdeu a sua vogal temática. Isso aqui não pode ser desinência de gênero, então é vogal temática. Perdeu a sua vogal temática e ganhou o sufixo e ser. Combinado? Assim que foi feita a formação da palavra anoitecer. Perde a vogal temática, ganha o sufixo e ser e ganha o prefixo a. Anoitecer. Bom, deixa eu explicar, claro. De repente você fala, mas por que o sufixo não é o ser? E é esse ser? Não, se fosse a palavra manhã. Se fosse a palavra manhã. Forme amanhecer. Beleza. Eu coloco o prefixo a e daí eu coloco o sufixo ser. Daí fica como? Amanhecer. Não, né, galera? Não é amanhecer. O que acontece? A palavra manhã perde o a, que é a sua vogal temática, e ganha o sufixo e ser, formando amanhecer. Então tá aqui, ó, só para mostrar para os senhores por que o sufixo não é o ser, e sim amanhecer. Tá legal? Bom, o que eu quero saber dos senhores é o seguinte: a palavra anoitecer tem prefixo? Tem. Tem sufixo? Tem. Por que então que não é uma derivação prefixal ou sufixal que nem a palavra deslealdade? Por que no caso de anoitecer é uma derivação parasintética? Qual a diferença? Aqui é o número 3, né? Qual a diferença de deslealdade para anoitecer se as duas têm prefixo e sufixo? A de cima, derivação prefixal ou sufixal, e a de baixo, parasintética. Vamos ver então, galera. A jogada é a seguinte. No caso de cima, só o prefixo é capaz de formar uma palavra derivada? Desleal, sim. E só o sufixo, deixa eu ver, lealdade, sim. Veja que só o prefixo já é capaz de formar uma palavra derivada. Só o sufixo já é capaz de formar uma palavra derivada. Eu preciso colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo para formar uma palavra derivada? Não. Se eu quiser usar só o prefixo, eu uso. Se eu quiser usar só o sufixo, eu uso. Isso caracteriza a derivação prefixal ou sufixal. Agora dá uma olhada na palavra anoitecer. À noite. Só o prefixo não te adianta nada. Você não forma a palavra derivada. Agora veja aqui. Noitecer. Só o sufixo sozinho também não te adianta nada. Você não forma a palavra derivada. No caso de anoitecer, você, para formar uma palavra derivada, você tem que colocar o prefixo e o sufixo simultaneamente, ao mesmo tempo, sob pena de não formar palavra derivada alguma. Entenderam a brincadeira, galera? Tranquilinhos, pessoal? Joia? Então, olha aqui, ó. Se você pega aqui, ó, por exemplo, enforcar. Olha só. Enforcar. Deixa eu ver, vem de forca, certo? Vem de forca. Então vamos lá. Eu coloco o prefixo em e o sufixo ar. Grave esse sufixo aqui, galera. Ar. De enforcar. Alfinete é alfinetar. Tudo bem?
Ó, veja, a palavra alfinete, ela perde o E, que é vogal temática, e ganha o ar. Alfinetar. Viram isso? Alfinete. Perde o E, que é vogal temática, e ganha o sufixo ar. Por isso, alfinetar. Ar é sufixo. Me diga uma coisa. Enforque, só o prefixo não te adianta nada. Forcar, só o sufixo não te adianta nada. Você é obrigado a colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, simultaneamente. Isto caracteriza a derivação parasintética ou parassíntese. Tá claro isso, galera? Beleza? Joia, joia. Bom, galera, então tá aqui. Gravem isso aí. Vamos para a derivação regressiva. Derivação regressiva funciona da seguinte maneira. Olha só. Você pega a palavra, o verbo repousar. E aí, galera, para você formar um termo derivado, o que é que você vai fazer? Você vai modificar o final desse verbinho reduzindo. Então, de repousar, você pode formar o quê? O repouso. Então, veja, galera, o verbo repousar, ele teve uma redução na sua estrutura final. Uma redução na estrutura final para formar a palavra derivada repouso. Agora, veja que repousar é verbo, né? É verbo. E o repouso não admite artigo? O repouso, sim, então é substantivo. E substantivo abstrato ainda, né, galera? Então, olha aqui, olha. Quando você forma substantivo abstrato, beleza? A partir de um verbo, eu digo que você forma esse substantivo por meio da derivação, regressiva. Certo, galera? Então, olha aqui, ó. Quando vem um substantivo abstrato de um verbo, esse substantivo abstrato é formado pela derivação regressiva. Então, é o caso de, vamos ver aqui, do verbo conquistar, vem a conquista. Veja, quando eu falei a conquista, é para mostrar que é um substantivo. Do verbo conquistar, vem a conquista, derivação regressiva. Beleza? Deixa eu ver, o que mais? Do verbo perguntar, vem a pergunta, derivação regressiva. Beleza? E assim são vários outros exemplos que a gente vai ver, inclusive, nas questões ali. Tranquilos? Beleza? Então tá jóia. Pessoal, existem outros tipos de derivação regressiva, mas essa é a principal. E a derivação imprópria, turma? Derivação imprópria. Aqui é um caso um pouco diferente. Aqui, moçada, a palavra não se modifica, a estrutura da palavra não se altera. Tá? O que muda é a classe gramatical. Por exemplo, fumar é o quê? Qual a classe gramatical? Qual a classe dessa palavra? Verbo. Eu fumo, tu fumas, ele fuma, nós fumamos, nós fumais, eles fumam. Fumar é verbo. Mas olha essa frase aqui, ó. O fumar é prejudicial à saúde. Neste caso, fumar é verbo negativo. Olha o tamanho do artigo na frente aqui, rapaz. E se tem artigo na frente, ele passou a ser um substantivo. Mudou a classe gramatical. Veja que a palavra fumar não teve sua estrutura alterada. O que mudou foi a classe gramatical. Deixou de ser verbo para ser o quê? Substantivo. Então, galera, se o contexto altera a classe gramatical original, nós falamos que se trata de derivação imprópria. Então, esse fumar aqui foi
um substantivo formado por meio da derivação imprópria. De uma coisa, azul. Azul não é um adjetivo, já que qualifica as coisas? Tudo que é cor qualifica as coisas, né, galera? Então, cor é adjetivo. Adjetivo. Na sua origem, adjetivo. Daí eu digo assim, o azul do céu me encanta. Coloquei artigo na frente, deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo, mudou a classe gramatical. Embora não tenha havido alteração estrutural. Derivação imprópria. Tá ok, galera? Beleza? Joia. E o processo da composição, galera? Bem rapidinho aqui. No processo da... Então, derivação é isso aqui. Já no processo da composição, a gente não fala de prefixo e sufixo. Na composição, você olha para o primeiro elemento da palavra composta e ele é o quê? Ele é um substantivo, é um adjetivo, ele é um verbo, é um numeral, ele não é um prefixo, um elemento de formação. Então, quando você tem aqui uma palavra formada por substantivos, uma palavra composta, formada por duas ou mais palavras da língua portuguesa, nós temos aqui uma palavra composta. Por exemplo, você falou beija-flor. Beija é prefixo? Não. Então não vai me falar de palavra derivada. Beija-flor é palavra composta. Beija é verbo. Eu beijo, tu beijas, ele beija. Beija-flor. Tá ok? Se eu falo lá, guarda civil, é uma palavra composta, formada por dois elementos. É uma palavra composta. Agora, composta ou derivada? Veja o primeiro elemento. Guarda, é prefixo? Não. O guarda é um substantivo. Então é uma palavra composta. Então, se o primeiro elemento, em vez de ser prefixo, se ele for um substantivo, um adjetivo, um verbo, um numeral, vai ser uma palavra composta e não derivada. Derivada é coisa de prefixo e sufixo. Tudo bem, galera? Belezinha? Então tá, palavra composta formada por duas ou mais palavras da língua. Agora, olha. Se eu pego assim, olha, pontapé. Você tem o substantivo ponta e o substantivo pé, juntos formando uma palavra composta. Pontapé. Nesta união, houve alguma alteração fonética? Não, ponta continua sendo ponta e pé continua sendo pé. Não houve alteração fonética, alteração sonora. Ponta-pé, só somou. Este tipo de composição é chamado de composição por justaposição. Quando você une as palavras e não há alteração fonética. Pontapé, guarda-chuva, girassol. Veja que na palavra girassol, embora na escrita tenha um S a mais, não houve alteração o quê? Fonética. Se não há alteração fonética na junção, é composição por justaposição. Tá legal? Agora, o outro tipo de composição, composição por aglutinação. Aí é quando você vai unir os elementos e há alteração fonética. É o caso de planalto, por exemplo. É a soma de plano, do substantivo plano, mais o adjetivo alto. Mas nessa união, você não diz plano alto. Houve a perda do som O, do fonema O. Por isso é composição por aglutinação. Tá legal isso? É o caso de aguardente. Água mais ardente. Eu não digo água ardente. Aguardente. Um dos As cai fora. Houve perda de som. Composição por aglutinação. Então pense assim, galera. Processo da composição. Duas ou mais palavras juntas. Tá ok? Se nesta união não houver alteração fonética, composição por justaposição. Se houver perda de sons, alteração fonética, composição por aglutinação. Beleza, pessoal? Eu fui agora super direto para a gente partir para os exercícios. Tudo bem, galera? Então pega a sua listinha de exercícios, faz favor, tá? Aquela listinha de 7 exercícios, tá joia? Não faremos todos, né, pessoal? Mas pelo menos alguns. Os demais, vocês
fazem em casa, eles estão gabaritados, tudo certinho aí para vocês. Então vamos lá, rapidinho. A composição por aglutinação, justaposição, nem coloquei no quadro aqui para a gente ganhar tempo. É algo bem simples, como vocês viram. Então vamos lá, pessoal. Primeiro exercício da listinha, então, estrutura e formação das palavras, aula 19. Assinale a alternativa em que a palavra foi formada por derivação parasintética. Na letra A, você tem esfarelar. Pense, vem de farelo, ok? E daí o que rolou aí? O que rolou aí? Tem prefixo? Tem. A palavra farelo, galera, ela perde a sua vogal temática e ganha o sufixo ar. Esfarelar. Então agora veja bem, galera, de uma coisa, só o prefixo, pense a palavra esfarelar. Então tá aqui, ó, o prefixo e o sufixo. Só o prefixo esfarel adianta alguma coisa? Não. Só o sufixo farelar forma a palavra derivada? Não. Então veja que só o prefixo não é nada, só o sufixo não é nada. Eles devem ser colocados, olha aqui, ó, eles devem ser colocados simultaneamente para formar uma palavra derivada. E isso caracteriza a derivação parasintética que nós vimos agora há pouco. Portanto, você vai marcar a letra A. Tudo bem, pessoal? Nós não temos tempo para analisar uma por uma, por que não é, tal. Mas aqui já é um bom caminho andado aí para vocês, tá bom? Número 2. Leia os versos de Mário Quintana e assinale a alternativa que indica o processo de formação da palavra em destaque. Onde estão os meus verdes, os meus azuis, o arranha-céu comeu? Que tipo de derivação tem aqui? Letra A, derivação imprópria. B, parasintética. C, regressiva. D, prefixal. E, sufixal. Nós vimos isso. Onde estão os meus verdes? Deixa eu escrever isso, galera. Olhe. Então, isso aqui era a questão de número 1. Agora a questão 2. Onde estão os meus verdes? Tá aqui. Acabou. Verde, que é uma cor, né? É uma palavra que qualifica as coisas. Verde, na sua origem, é um adjetivo. Concorda? Verdes, adjetivo. Mas o artigo os fez o quê? Substantivou o adjetivo. Mudou a classe gramatical. Esse verdes passou a ser um substantivo por meio da derivação o quê? Imprópria. Mudou a classe gramatical. É o caso do verbo fumar que a gente viu. O fumar é prejudicial à saúde. Fumar passou a ser um substantivo por meio da derivação imprópria. Mudou a classe gramatical, mas não a estrutura. Ok? Matou a questão, letra A, derivação imprópria. Joia, galera? Questão número 3, vamos lá. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram formadas pelo processo denominado hibridismo. Opa, coisa nova então. O que é hibridismo, galera? Quando uma palavra é formada por radicais de línguas diferentes. Por exemplo, um radical grego e um radical do latim. Né? Um radical da francês e um radical radical do Brasil, brasileiro, né? Então veja bem, galera, televisão, tele, galera, latim, visão, grego, certo, galera? Tranquilos? Então veja bem aqui, ó, burocracia, o que você tem ali? Buro vem do francês, cracia do grego. Surfista, surf vem do inglês, ista vem do grego. Então, pessoal, aqui
você decora as palavrinhas ali, senão fica complicado, não tem um raciocínio que te faça. Burocracia é uma palavra híbrida, é formada pelo hibridismo, pois buro vem do francês e cracia vem do grego. Entenderam, galera? Então, é bom que vocês gravem algumas palavrinhas. Quer ver, ó? Tele, visão, grego e latim. Automóvel, grego e latim. Automóvel é uma palavra formada pelo processo do hibridismo também. Quer anotar mais algumas? Sociologia. Sociologia, latim e grego. Abreografia. É uma palavra lá da área da medicina, galera. Mas esse Abreu é o sobrenome de Manuel de Abreu, um cientista brasileiro que inventou o processo da abreografia. Então, Abreu é brasileiro. Grafia, do grego. Sabe, e assim vai, galera. Então, aqui você tem que decorar. É bom, às vezes, que você pesquise ali, põe lá hibridismo. Faça uma pesquisa e pegue lá uma listinha de palavras formadas pelo hibridismo para saber que são palavras formadas por radicais de línguas diferentes. Tá bom, galera? Tranquilos? Então tá bom. Sambódromo é um outro exemplo. Dromo é grego. Tá legal? Bom, galera, então a letra A você marca como palavras híbridas. Então, aconselho que vocês façam uma pequena pesquisa. Peguem lá umas 10, 15, 20 palavrinhas formadas pelo processo do hibridismo. Deem uma lidinha, só para gravar, ó, essa é formada por esse processo. Vale a pena. Tá bom? Galera, questão de número 4. Assinale a alternativa que explicita o processo de formação da palavra destacada no seguinte trecho do texto de Guimarães Rosa. O projétil bateu musical na água e deve ter caído bem no meio da flotilha de marrecos que grasnaram. Quaquaraquac, quaquaraquac. Que tipo de processo de formação de palavra tem aqui? Hibridismo, onomatopeia, abreviação, vocabulário, estrangeirismo, prosopopeia. Turma, quando nós tentamos imitar sons, imitamos sons por meio de palavras, nós temos a onomatopeia, tá? Imitação de sons, que é o caso, por meio de palavras. Onomatopeia. Tudo bem, galera? Então, se eu escrevo tic-tac, 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 é uma palavra onomatopaica, formada pela onomatopeia. Tudo bem? Tá aí, mais um processo de formação de palavras para vocês. Tá ok? Número 5. Assinale a alternativa que conceitua corretamente o fenômeno linguístico da palavra destacada no poema de Manuel Bandeira. Turma, neste poema, tá? Vocês já devem ter lido, tá? Ele inventa o verbo te adorar. Te adorar, tudo junto. Então eu te adoro, tu te adoras, ele te adora. E é um verbo intransitivo, porque não precisa de complemento. É eu te adoro. Acabou. Tu te adoras, ele te adora, nós te adoramos, vós te adorais, eles te adoram. Como se fosse um verbo só. É claro que esse verbo te adorar não existe. Ele que inventou. Certo, galera? E essas palavras inventadas são chamadas de neologismos. Tá ok? Palavras inventadas, palavras novas, são chamadas de neologismos. E é por isso que você vai marcar a letra B de bola. Tudo bem, galera? Joinha? Legal. Penúltima questão, galera, rapidinho aqui. Assinale a alternativa incorreta, ele quer errada. Letra A. Tertúlia é um substantivo coletivo que designa intelectuais reunidos. Aqui é uma questão de significado. É verdadeiro. Certo? B. Abreografia. Brasileiro. Grego. Alcoômetro. Álcool vem do árabe e metro do grego. E bígamo, latim e grego. São palavras formadas pelo processo denominado hibridismo. Verdade? Verdade. C. No verbo falávamos, a sílaba vá é uma desinência de modo e tempo. Será? Eu falava. O vá me diz que esse verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Pretérito imperfeito, tempo. Modo indicativo, modo. Então é assim uma desinência que expressa modo e tempo, é uma desinência modo temporal.
Tá joia? D. Em gasoduto, o termo destacado é uma vogal temática. Errado é uma vogal de ligação. Lembra? Vogal de ligação entre os dois elementos formadores da palavra, que liga os elementos formadores da palavra. Aqui está o erro. Vogal de ligação. Letra E. Arranjador é uma palavra derivada por acréscimo de afixo. Sim, vem de arranjar. Eu falo arranjador. Dor é um sufixo. E o sufixo é um afixo. Lembra? Afixo pode ser prefixo e pode ser sufixo. Arranjador tem sufixo, que é um afixo, portanto, certo. Beleza? Será que eu consigo um minutinho a mais? Beleza? Então vamos lá. Última questão. Assinale o item que é o elemento mórfico, né? O elemento estrutural está incorretamente analisado, ele quer errada. Faz um favor para mim, galera. Começa de baixo para cima. Estudasseis. O C é uma desinência modo temporal que caracteriza o pretérito imperfeito do modo indicativo. Galera, o erro aqui está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Grife indicativo. Não é indicativo, é subjuntivo. Ah, mas como é que eu vou saber se a gente não estudou isso? Mas a gente vai estudar. Nós estudaremos os verbos, os tempos e modos verbais. Então, galera, o erro da letra E está na palavra indicativo, que na verdade é subjuntivo. Agora vamos ver as outras e fecha. Letra D. Estudariam. O M é uma desinência número pessoal que caracteriza a terceira pessoa do plural. Bom, o M me diz que esse verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa. Pessoa. Do plural. Número. Opa, então tá ali. Número pessoal. Tá certo. Desinência número pessoal. Terceira pessoa do plural. Letra C, mexerá. Diz que o E é uma vogal temática. Lembra? Cantar, vogal temática A. Mexer, vogal temática E. Sorrir, vogal temática I. Nos verbos, a vogal temática indica a conjugação A, E, I. Então, realmente, eu não sei se é o primeiro ou se é o segundo, mas fazer o quê? O segundo E é uma vogal temática, sim. Letra B, na palavra garoto, desinência nominal de gênero. Existe garoto e garota? Sim. Tem variação de gênero? Sim. Então, esse O é uma desinência de gênero masculino, pois indica variação de gênero. E por fim, tecnocracia. Esse O diz que é uma consoante de ligação. Galera, questão furada. Eu não poderia finalizar esse bloco sem falar isso. Esse O, consoante, circula consoante de ligação. O O é consoante? Nem aqui, nem na Lua. É uma vogal, certo, galera? Que é a de ligação? É. Mas é vogal de ligação e não consoante de ligação. Essa questão merecia anulação por ter duas alternativas incorretas. Ok, galera? Eu sei que foi voando, eu sei que foi correndo tudo, mas espero que essas rápidas palavras tenham ajudado um pouquinho na sua preparação, no seu estudo. Tá bom, galera? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!